A polêmica dos dividendos da Petrobras, PETR3 e PETR4. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a polêmica dos dividendos e vamos falar rapidamente sobre se esses dividendos eles foram exagerados ou não. Para você que está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou o Beto Veiga, sou doutor em economia e atuo há mais de 30 anos no sistema financeiro. Sou autor de 5 livros sobre investimentos e sobre esse tema eu ajudo você a investir com segurança e rentabilidade partindo do zero. E para começar essa nossa conversa, eu quero dizer que isso aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda, manutenção de qualquer ativo, inclusive das ações da Petrobras. Então, essa decisão é toda daquele que tomá-la e corre por sua conta e risco. Muito bem. Com relação ao tema, eu queria começar conversando um pouquinho sobre a questão do investimento em ações, porque muita gente, quando vai analisar uma empresa e tal, começa a agir do modo errado. E é mais ou menos do modo como eu agi da primeira vez que eu fui adquirir uma ação de uma empresa. Então, como é que eu fiz? Na época, quando eu era trainee da instituição financeira, né? A gente ganhava para aprender sobre o sistema financeiro, era contratado da empresa e nesse período eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro investimento em ações, que era a empresa chamada White Martins, que é uma empresa de gases e tal, que ela está aí, enfim, ela atua nessa área de gases principalmente para a questão hospitalar, essa coisa toda. E nessa época essa empresa tinha as ações negociadas em bolsa e o nosso processo, né, de investimento era um processo muito curioso. Por quê? Porque o que eu fazia? Eu comprava a ação e ficava esperando outro dia para ver se ela tinha subido ou caído. Quer dizer, era realmente, eu estava muito no início da minha caminhada aí no mercado financeiro. E era curioso porque você, né, e os dados eles não tinham, você não tinha internet nessa época, então você acessava basicamente, ou você ligava para a corretora para pedir a cotação, que era uma coisa meio maluca, né? Você ficar lá o tempo todo ligando e encher o saco do corretor, o cara ia xingar você. Ou você esperava no outro dia o resultado do jornal, né? Você abria o jornal, tinha lá as cotações de todas as empresas, aí você ia lá catar a sua empresa que você tinha investido para procurar lá qual era o valor qual era o valor da ação de um dia para o outro. E aí você vivia essa ansiedade de 24 em 24 horas, que era uma coisa sem o menor sentido, e o investimento também era oriundo de dicas, né? Então a gente não está aqui para conversar sobre dicas, nós estamos aqui para conversar sobre o fato. O fato é, a pessoa quando está começando a investir, ela tem muita insegurança, né? Ela fica na dúvida, ela diz assim, poxa, mas será que essa empresa é uma empresa que vale a pena e tudo mais? E eu, quando eu vou fazer esse meu processo, principalmente nos meus cursos, o que eu costumo fazer? Primeiro eu gosto de passar os fundamentos. Os fundamentos do que é uma empresa, o que uma empresa faz. E depois eu vou para a prática, que é justamente mostrar para você que quando você vai investir numa empresa, você está fazendo uma coisa que milhões de brasileiros estão fazendo nas suas atividades diárias aí, ou seja, são os micro, pequenos, médios empresários, grandes empresários, todas essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então, quando você tem essa visão, você já resolve muito da sua vida e você não vai ficar como eu ficava lá todo dia olhando cotação de ação, porque assim, certamente o dono de um pet shop, o dono de uma, sei lá, uma padaria, ele não está vendo o valor da padaria dele nem do pet shop todo dia, mesmo porque isso não tem nem uma listagem que apareça onde apareçam esses valores. Então, vindo agora para o caso da Petrobras, o que se está discutindo? Está discutindo o volume dos dividendos pagos, se esses dividendos são muito altos ou não. E aqui é importante a gente dar uma olhada no seguinte,
De onde saem os dividendos? Os dividendos eles saem do lucro. Então a gente pode olhar aqui, vamos dar uma olhada primeiro no volume de dividendos pagos agora, né? Essa última informação que foi a Petrobras falando sobre remuneração aos acionistas. E aqui ela fala que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de quase R$ 3,35, né? E esse dinheiro, ele veio de onde? Eu vou falar isso agora para a gente voltar depois. Ele veio de dois lugares, certo? Uma parte veio do lucro desse exercício, certo? E a outra parte, ela veio cadê aqui? Mostrar para você. Uma parte veio do lucro do exercício e a outra parte, tá? Ela veio das reservas de lucros, certo? Quanto que foi o pagamento isso aqui é referente ao resultado do terceiro trimestre de 2022. Tem mais um resultado que vem do segundo trimestre de 2022, né? Então aqui em 28 de julho saiu essa informação e foi chamado dividendo monstro da Petrobras, né? O maior dividendo do mundo, que foi pago aqui, olha, R$ 6,73. E esse valor, ele foi realmente gigantesco, né? E chamou a atenção de vários investidores internacionais. Então a gente tem R$ 3,34, R$ 3,35, com mais R$ 6,75, e teve mais uma distribuição aqui no primeiro trimestre. Esse primeiro trimestre o resultado foi apurado lá, foi apresentado, na realidade, a remuneração aos acionistas no valor em 5 de maio, né, referente ao primeiro trimestre, no valor de R$ 3,71, quase R$ 3,72, né? Bom, o que interessa então? Interessa para a gente avaliar o seguinte, olha, se eu pegar esses valores, tá? Então 3,30 com mais 3,34 com mais 3,71 dá mais ou menos R$ 7,00, mais ou menos. Se eu somar com mais 6,70 vai dar quase R$ 14,00. Esse valor, certo? O que eu posso ver? Eu posso dar uma olhada, nós estamos aqui no site Fundamentos e eu vou colocar aqui os detalhes, tá? Então eu vou dar uma olhada, olha só. O lucro da Petrobras nesse ano, lucro por ação da Petrobras, foi de R$ 13,53, tá? Então esse valor, ele está dividido aí, né, você dividindo esse lucro na realidade você estaria quase que entregando todo o lucro dos acionistas. Mas vamos olhar os dados de forma mais clara quando a gente olhar o balanço, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no balanço, só para falar para você como é que é a questão do balanço. A gente tem aqui a lei das SAs, né? A gente tem a lei das SAs que fala a respeito do exercício social. Então, o exercício social, ele terá duração de 1 ano. Então, veja, o balanço na realidade, isso aqui é um balanço, uma informação parcial, tá certo? Por quê? Porque ela só leva em conta os 9 primeiros meses de 2022, certo? A empresa apresentou um lucro de 144,9 bilhões, ou seja, quase 145 bilhões. Então, os dividendos anunciados, eles somam 180 bilhões. Desses 180 bilhões, certo? Porque só agora foram 43 bilhões, essa parcela de 3,34 representa 43,7 bilhões. Se você soma mais os 88 bilhões do trimestre passado, que é o segundo trimestre, certo? E você soma mais 48 bilhões, que são os dividendos. Cadê? 48 bilhões, que são os dividendos no segundo semestre.
48,5 bilhões os dividendos do primeiro trimestre de 2022. Então a gente vê 180 bilhões. Aí eu volto aqui para a gente observar. Nós temos 9 meses do ano, certo? 9 meses do ano, e nos 9 meses o lucro foi de 144. Neste trimestre, o lucro foi de 46 bilhões. Olha só, lucro líquido, então no terceiro trimestre entraram 46 bilhões nos cofres da companhia. Sendo que parte desse lucro que foi distribuído, ele não veio de... parte desses dividendos e juros sobre capital próprio que foram distribuídos, eles não vieram de lucro, eles vieram de reservas. O que quer dizer isso? Se a empresa não distribui todos os lucros, ela coloca em uma reserva chamada reserva de lucros. Muitas vezes a gente vê uma empresa pagando mais do que 100% do seu lucro no ano. A gente fica, poxa, mas como é que eu posso pagar mais do que 100% do lucro? Você pagando de dividendos. Então vamos supor, deu 100 de lucro, ela pagou 105 de dividendos. Como é que você pode fazer isso? A empresa pode ter uma reserva lá de lucros não distribuídos, e esses lucros que foram obtidos em anos anteriores, eles podem ser passados para os acionistas. Então, vindo aqui para os números, se a gente tiver uma repetição, né, desse resultado, o ano fecharia aí com um lucro de aproximadamente 190 bilhões de reais, certo? 190 bilhões de reais. Muito bem. Essa transferência, e aí eu vou voltar aqui para a lei das SCAs, peraí, eu não mostrei aqui, mas só para mostrar. Então aqui, ó, se eu repetir o lucro de 46 bilhões deste trimestre no quarto trimestre, e eu somar com os 144 bilhões, 145 bilhões que já foram acumulados, eu vou para 190 bilhões de reais de lucro este ano. Então a empresa teria gerado geraria um lucro de 190 bilhões. Mas quando é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui para a lei das SAs para mostrar para você, ó. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar o quê? Um balanço patrimonial e fará elaborar o quê? Uma demonstração de lucros e prejuízos acumulados e uma demonstração do resultado do exercício, certo? Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer exatamente isso aqui, apresentar esses números aqui, e daqui, é desse resultado que você vai tirar o dividendo. Então, eu vou aqui no Estatuto da Companhia e vou mostrar para você o seguinte, que a companhia poderá pagar, né, por conta da deliberação do seu conselho de administração, ela poderá antecipar valores a seus acionistas a título de dividendos ou juros sobre capital próprio. Então, é possível que ela faça esse tipo de... Aliás, é permitido que ela faça esse tipo de antecipação. É claro que quando você está discutindo isso, você está pensando no seguinte, ora, quando você tira o dividendo da companhia, você está tirando o que dela? Você está tirando o dinheiro dela. Por quê? Porque se você, imagine, vamos voltar ao caso da padaria lá, se você tem uma padaria que deu, no final do ano, 100 mil reais de lucro, se você resolve pegar esse lucro e transferir para o dono da padaria, vamos supor que seja você, se você resolve transferir esse dinheiro, o que vai acontecer? Esse dinheiro estava onde na padaria? Ele estava no caixa da companhia. E ele tinha sido registrado no lucro da empresa. Então, veja, ele estava no caixa e estava lá no capital da empresa, no patrimônio líquido da empresa, isso iria aparecer. Se você pega esse dinheiro que está no caixa e transfere para você, ele sai da companhia. E o patrimônio líquido da companhia reduz. É claro, por quê? Porque aquilo ali, aquela quantidade de lucro que está ali para ser distribuído,
ele foi distribuído, né? Então é como você imaginar uma vaca que está com um bezerro dentro dela, né? Ela não pariu ainda o bezerro. Então o preço da vaca, óbvio que tem o risco de acontecer alguma coisa com o bezerro não nascer ou nascer morto, enfim, você tem esse risco, mas o preço da vaca com bezerro é diferente do preço da vaca sem bezerro, né? Porque aí você vai estar levando dois animais, está levando a vaca e o bezerrinho. No mesmo caso, a partir do momento que você transfere os dividendos para os acionistas, esse dividendo sai do dinheiro, do caixa da Petrobras e, né, quando ele sai de lá, ela tem menos capacidade financeira de fazer investimentos, essa coisa toda. Você reduz a capacidade financeira dela. Mas é do jogo do negócio. E outra coisa, é possível fazer isso? É possível. Está previsto em lei? Está previsto em lei. Está previsto em estatuto? Está previsto em estatuto. Então, assim, o que não pode é distribuir mais desde que você não tenha estoque para fazê-lo, né? Então, a partir do momento que você ainda não terminou o ano, e quando é que você vai terminar o ano? Você vai terminar dia 31 de dezembro. Por quê? Porque o exercício social da Petrobras, conforme previsto no estatuto, é o ano civil. Então é do dia 1º ao dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Muito bem, então eu transferi esse dinheiro para os acionistas de forma antecipada. Quando chegar no ano que vem, que eu for apresentar o balanço da empresa, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, a gente teve um lucro de X. Vamos imaginar que no lugar de 190, agora esse último trimestre, por conta da demanda, mais consumo, por conta de movimentação, essa coisa, final de ano, a empresa gere 200 bilhões de lucro. Ela vai olhar lá e vai dizer assim, olha, eu já paguei 180, isso aí vai ser no ano que vem. Então, se ela já pagou antecipadamente 180 bilhões, ela pode fazer a escolha de não pagar mais nada, mesmo porque se a gente voltar aqui no estatuto, né, os acionistas terão direito. Isso aqui é a regra formal do estatuto e tem uma regra, vamos dizer assim, uma declaração do que eles vão fazer. Mas isso aqui é a regra de dividendo mínimo. O dividendo mínimo, eles não podem ser inferiores a 25% do lucro líquido ajustado, certo? Então, tá mais do que cumprido, você teria pago lá, sei lá, 80%, 90% do lucro, então estaria mais do que cumprida essa regra. Então existe uma limitação do dividendo mínimo, não existe um teto para o dividendo máximo, lógico. Existe o teto lógico, o teto racional, que é o lucro gerado e as reservas de lucros. Isso aí pode ser colocado para fora da companhia na forma de dividendos. Aqui vai um detalhezinho que eu achei interessante trazer, que é o seguinte: quando a gente pega aqui o site Fundamentos, a gente pode achar aqui os acionistas da Petrobras, né? Então a gente tem quais acionistas? A gente tem a União Federal, né? A gente tem o Banco Nacional, a gente tem o BNDES, que aqui é o banco, tem a BlackRock, que é uma gestora, a maior gestora do mundo, americana. A gente tem o BNDES Participações, que é outra coisa, tá? É uma subsidiária aqui do BNDES, mas não é a mesma história, tá? E você tem os outros. Como é que está dividido esse bolo? Então, ó, 28, quase 29% é para a União, né? Isso aqui é para a União Federal, que o governo recebe isso. O BNDES recebe 1,04%. A BlackRock recebe 2,15% desses dividendos. O BNDES Par recebe aqui 6,9%. As ações de tesouraria não há e os demais acionistas recebem 61,23%.
Então aqui a gente vê nos demais acionistas, nenhum deles tem mais do que 5% da companhia, porque se tivesse, ele teria que estar listado aqui de forma destacada, né? Então a única que aparece aqui é a BlackRock, que aparece com 2,15%. Muito bem. Como é que você faz então para saber? Deixa eu baixar aqui para quem não viu o 2868, né? E como é que você faz então para determinar esses valores? Aliás, para ter uma ideia de quanto que a União recebeu. Então, por exemplo, de dividendos, se você bota aqui, ó, 180 bilhões vezes 28,68 dividido por 100. Então, a União recebeu 51 bilhões de reais. A BlackRock recebeu 0,0215, que é 2,15%, vezes 180 bilhões. Então, ela recebeu 3,87 bilhões de reais. Os demais acionistas receberam 61,23 vezes 180 bilhões de reais. Então, eles receberam 110 bilhões de reais. Então, 110 bilhões de reais foram para os acionistas minoritários e, como eu havia feito a conta aqui, 52 bilhões de reais foram para a União Federal, para o governo. Bom, a gente pode até falar rapidamente sobre essa questão de ter transferido esses valores, né, da atual administração ter transferido esses valores. Realmente, ela tinha, se ela transfere, se ela antecipa esses valores, ela gera 52 bilhões de resultado, né, de entrada de recursos para poder pagar ou fechar as contas do governo esse ano. E isso, obviamente, né, é uma estratégia de quem está no poder e que tem a possibilidade de fazer isso, né? Então, se ele é o controlador da companhia e ele usa essa estratégia, ele conseguiu obter os recursos necessários para os programas que ele resolveu implantar, né, implantar no seu governo. E isso é natural, né? Você pode discutir se houve algum tipo de coisa, mas isso é um detalhe que, assim, eu deixo para a política, né, resolver, não é para as finanças. O que interessa do ponto de vista financeiro é que a gente viu uma empresa que pegou 180 bilhões do lucro e mais de reserva e passou para os seus acionistas, provavelmente na expectativa de não precisar desses recursos no ano que vem, lembrando que pelo faturamento atual da empresa e pela perspectiva de geração de caixa que ela está tendo, salvo se o petróleo cair muito de preço, ela vai continuar gerando um excelente fluxo de caixa e esse fluxo de caixa vai ser suficiente para os planos dos novos gestores aí. Lembrando sempre o seguinte, que eu já falei sobre isso em um outro vídeo, se você não gosta de estar sujeito a decisões políticas sobre o desenvolvimento de uma determinada empresa, não faz sentido você investir em ações de empresas estatais, porque ou empresas públicas, vamos chamar assim, ou empresas, na realidade não é empresa pública, porque o termo técnico de empresa pública é uma empresa que tem 100% do capital público, mas empresa de capital misto cujo controlador seja o Estado, porque seja ou a União, ou os estados propriamente dito, ou os municípios, enfim. Por quê? Porque existe a possibilidade sempre de atuação política, respeitadas essas regras que a gente viu lá. Então, o dividendo mínimo, 25% do lucro. Então, isso aí é o ponto que você vai ter sempre em mente. Agora, obviamente, a destinação da política
da empresa em termos de investimentos, ela vai ser uma destinação vinda do seu controlador. É claro que a gente tem uma outra discussão aí que seria, mas vem cá, a questão de controle do preço dos combustíveis, essa coisa toda. Isso aí é bem mais complexo, porque você tem várias possibilidades dos conselheiros sofrerem ações tanto no âmbito do país quanto internacionalmente, porque a empresa ela é listada lá fora. Então, tanto no âmbito do país quanto internacionalmente, dessas pessoas sofrerem ações por tratarem mal o patrimônio de terceiros, porque isso aqui, o Conselho de Administração não está tratando do patrimônio próprio, os conselheiros não estão tratando do seu patrimônio, mas do patrimônio de terceiros. Então é isso, lembrando, se a pessoa não gosta de gestão política de uma empresa, não entre numa empresa que tenha controle de entes políticos, certo? Bom, mas isso aqui também não é indicação de desinvestimento nem investimento, eu estou só falando para você o que supostamente seria o adequado, não necessariamente do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, isso tudo pode não significar absolutamente nada. Mas é isso. Então, agradecendo a sua presença, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não segue no Instagram, não segue nas redes sociais, siga nas redes sociais, deixe sua curtida e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!